Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar o algoritmo de ordenação merge-sorte. O algoritmo merge-sorte ou algoritmo de ordenação por mesclagem é um algoritmo de ordenação que tem menor complexidade do que os algoritmos que a gente viu anteriormente. O algoritmo merge-sorte ele sempre tem a complexidade O de n log de n. Então, ele é o algoritmo, em tese, mais rápido, que faz a ordenação mais rápida dentre os algoritmos que a gente estudou aqui no curso. Porém, ele tem um preço a se pagar por isso. Ele precisa de uma estrutura auxiliar para fazer essa ordenação. E assim ele ocupa o dobro de espaço para realizar essa ordenação. Então, enquanto os outros algoritmos ordenavam ali dentro da própria estrutura, ele precisa de uma estrutura auxiliar de igual tamanho para fazer essa ordenação. E por esse motivo, muitas vezes ele acaba não sendo aplicado. Quando você está trabalhando com estruturas muito grandes, embora ele vá realmente fazer a ordenação mais rápida, mas você precisa ter o dobro de espaços. Então, se você tem uma estrutura de 1 milhão de elementos, você vai ter que ter outra com 1 milhão, então você vai ocupar o espaço equivalente a 2 milhões de elementos na memória para realizar essa ordenação. Muitas vezes isso acaba ficando inviável, mas em determinadas circunstâncias onde nós precisamos realmente de uma ordenação muito rápida e a gente tem recurso de memória para fazer isso, esse é um algoritmo que a gente pode utilizar. Então vamos agora entender qual o funcionamento por trás desse algoritmo. Lembrando que a implementação desse algoritmo é, sem dúvida, a mais complexa de todos que a gente estudou. É uma implementação que tem complicadores a mais, é realmente mais complexa e é necessário muita atenção para que a gente consiga entender cada aspecto dela. Mas antes disso, vamos agora ver a dinâmica de funcionamento do algoritmo merge-sorte. Bom, galera, antes da gente falar do merge-sorte propriamente dito, eu vou apresentar para vocês agora um subalgoritmo, por assim dizer, que o merge-sorte utiliza para ordenar os elementos da lista. A ideia desse algoritmo é mesclar duas sublistas que já estejam ordenadas, resultando numa lista só ordenada também. Só que se vocês repararem, a gente não pode simplesmente pegar essa sublista, embora ela esteja ordenada, 2, 4, 6 e 7, ela está do menor para o maior. Essa aqui também está, 1, 3 e 5, então está do menor para o maior. Só que eu não posso simplesmente juntar as duas, porque aí eu vou ter 7 e depois 1. Então aí já quebrei minha ordenação. Então não faz sentido. Ao passo que também não faz sentido eu juntar as duas e aplicar outro algoritmo de ordenação por cima. Por exemplo, eu vou juntar as duas aqui e aplico um bubble sort para poder ordenar as duas. Então, fazendo isso eu estou desperdiçando trabalho, porque bastaria eu aplicar o bubble sort direto. Eu estou querendo usar aqui o merge sort, que ele tem menor complexidade, um algoritmo mais rápido. Se eu pegar e usar um bubble sort dentro dele, eu quebrei toda a minha intenção de fazer uma ordenação mais rápida. Então, a ideia desse algoritmo é se utilizar do fato de que essa sublista está ordenada e essa sublista está ordenada. Então, o primeiro passo é colocarmos um índice, tá? Vou colocar aqui um índice i no início da primeira sublista e vou colocar um índice j no início da segunda sublista. E aí qual é a ideia? Se eu sei que essa aqui está ordenada e essa aqui está ordenada, eu sei que o menor elemento dessa lista é esse aqui. E eu sei também que o menor elemento dessa lista é esse aqui. Então, o menor elemento da lista final, da lista completa, só pode ser esse ou esse. Um desses dois. Não pode ser qualquer outro.
Porque essa aqui está ordenada, essa aqui também, e no início estão os menores, então ou é esse cara ou é esse cara. E aí eu comparo os dois. Então a ideia é, eu pergunto, o elemento que está na posição I é menor do que o elemento que está na posição J? Não é. E como não é, eu então vou pegar quem está em J. E aí o que eu faço com esse cara? Eu coloco numa lista auxiliar. Então eu coloco aqui, ó, numa lista auxiliar. E aí, a gente logo percebe que nesse algoritmo a gente vai precisar usar uma estrutura auxiliar. Uma vez que eu movi de J, eu avanço J e repito a pergunta. O elemento que está em I é menor do que o elemento que está em J? É, nesse caso é. Então eu pego o elemento que está em I e coloco aqui na minha lista auxiliar e avanço I. Ok, repito a pergunta. O elemento que está em I é menor que o elemento que está em J? Não é. Então eu pego o de J e coloco na minha lista auxiliar. Avanço J. Pergunto novamente. O elemento que está em I é menor que o elemento que está em J? É. Então eu pego o elemento que está em I e coloco na minha lista auxiliar. Avanço o I. Pergunto novamente, o elemento que está em I é menor que o elemento que está em J? Não é. Então eu pego o elemento que está em J e coloco na minha lista auxiliar. Avanço J. J já chegou ao final da sua sublista. Então, como não há mais elemento nenhum nessa sublista, basta eu ir acrescentando os elementos que estão sendo percorridos por I. Então, pego o 6, né, e coloco aqui. Pego o elemento que está em I e boto aqui, avanço I, pego o elemento que está aqui, coloco aqui, avanço I e também já chegou ao final da sua sublista e a gente vê que os elementos estão agora totalmente ordenados. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 já na ordem final. O próximo passo é eu pegar esses elementos e copiar agora para a lista original. Então, copio de cada uma das posições para a minha lista original e a minha lista está ordenada. Então, essa é a ideia desse algoritmo, galera, e a gente vai usar ele diversas vezes quando a gente estiver trabalhando com o merge sort. Bom, pessoal, e agora sim nós vamos ver o funcionamento do merge sort. Tá? Agora nós vamos ver aí como de fato é a dinâmica, né, que é feita pelo algoritmo merge sort para ordenar os elementos. A ideia do merge sort é também aquela de dividir para conquistar, só que no merge sort as divisões em sublistas elas acontecem no início do algoritmo. Então a gente já vai fazer aquela série de divisões em sublistas, né? Só que diferente do quicksort que a gente faz lá no final, né? A gente faz a operação de troca e tal, e no final a gente vai dividindo em sublistas. Aqui não, aqui a gente vai dividir toda a nossa lista em sublistas até a gente chegar em unidades elementares, né? Listas unitárias. E aí a gente vai começar a fazer as mesclas dessas listas unitárias usando aquele algoritmo que a gente viu há pouco, né, para ordenar essas sublistas. Então essa é a ideia do merge sort. O primeiro passo é a gente escolher o elemento central, tá, da nossa lista. Tá? Então, para isso, a gente pode pegar a posição inicial mais a posição final, dividir por 2. Né? Então, 0 mais 6 dividido por 2, a gente tem a posição 3, que é essa aqui. Né? 0, 1, 2, 3. E aí, essa é a nossa posição central. E aí, eu aplico recursivamente, né, o merge sort na lista, sublista à esquerda e na sublista à direita. Lógico que a gente tem que embarcar o meio, né, o centro, o elemento do centro, em uma das duas. Eu vou sempre optar por embarcar
desse lado. Então, a gente divide, né, em duas sublistas. Agora a gente tem essa aqui e essa, a gente vai aplicar o merge sort nessa e nessa. Vamos começar aplicando recursivamente nessa aqui. E a gente aplica novamente aquela ideia de achar o elemento do centro, né? Nesse caso a gente tem aí de 0 até a posição 3. Se a gente dividir por 2, a gente tem 1. Né? Descarto a parte decimal, né? Fico com 1, divisão inteira. E aí eu tenho que essa é a minha posição central. Uma vez que eu achei minha posição central, eu então divido, né, divido em duas sublistas, tá? Embarco o meu elemento central na lista à direita e vou aplicar aí o merge sort nas duas sublistas geradas, tá? Começo por essa e aí eu pego, né, 1, vou dividir o 1 por 2, 0, alguma coisa, descarto a parte decimal, eu sei que o meu elemento central é esse aqui. E aí, uma vez que eu achei meu elemento central, aplico recursivamente merge sort aqui e aqui. Então, eu tenho que dividir, né, a minha lista em duas sublistas e aplicar recursivamente. E começo, então, por essa aqui. Só que essa aqui já é uma lista unitária. Tá, pessoal? Então, não há mais nada o que fazer, né? Esse elemento aqui é unitário, ele está ordenado, né? Essa sublista ela está ordenada. E então eu volto na árvore de recursão e olho para essa sublista agora que também é unitária. Então ela também já está ordenada entre si. E agora o que acontece? Eu vou então subir, né, e vou verificar que agora eu tenho esses dois elementos e eu vou ter que mesclá-los. Né? Já que eu vi esse cara, são unitários, agora então eu tenho que mesclar esses dois elementos. E aí, para isso, eu aplico aquele algoritmo que a gente já viu. Eu pego, coloco o índice I no início da primeira lista, coloco o índice J no início da segunda lista. E pergunto, né, I é menor do que J? Não é. E aí o que eu faço? Eu pego o J e coloco na minha lista auxiliar. J avança, J já chegou ao final, então basta agora eu pegar os elementos, que nesse caso é um só, que estão aí sendo percorridos por I e colocar na lista auxiliar. E aí, desse modo, né, agora nós já temos, né, esses dois elementos aí ordenados. E aí o que a gente faz é copiá-los agora para as suas posições originais. E a gente já tem essa sublista ordenada, ok? E agora a gente sobe na árvore de recursão, né, e olha para essa sublista aqui. A gente aqui agora tem que achar o elemento central. Então aqui a gente tem as posições 2 e 3. Né? A gente tem então 2 mais 3, 5. E aí se a gente dividir 5 por 2, a gente tem 2 alguma coisa, descarta a parte decimal. Então é a minha posição 2, que é a posição central. Tá? Então eu divido novamente aqui, ó, a minha lista em duas sublistas e vou aplicar o merge sort nessa e nessa. Como essa aqui já é uma sublista unitária, né, só tem um elemento, então a gente atinge a nossa condição de parada, eu não preciso continuar fazendo as divisões. Subo na árvore de recursão, subo na árvore de recursão, perdão, e vou então olhar para esse cara aqui. Uma vez que eu olho para essa segunda sublista, eu então entendo que essa também é uma sublista unitária, e aí, por ser unitária, a gente então deduz que ela também está ordenada. Então, a gente tem essa aqui, que já está ordenada, e essa aqui. E aí eu subo na árvore de recursão, e aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mesclar essas duas, né? Porque eu acabei de
eu acabei de ordenar, né, cada uma delas, porque elas são unitárias. Então, agora eu vou mesclar as duas. E aí a gente aplica o algoritmo que a gente já viu. Coloca aqui o I e aqui o J, né, início da primeira sublista, início da segunda sublista. E a gente faz a pergunta. I é menor do que J? Não é. Então, a gente pega o elemento que está em J e coloca na nossa lista auxiliar. Avança J. J já chegou ao final da sua sublista. Então, agora basta eu pegar os elementos que estão em I e ir colocando à frente dele na lista auxiliar. Então, pego e coloco aqui o elemento que estava em I, avanço I e já chegou ao seu final também. Então, a gente concluiu essa operação de ordenação, né, de mesclagem, e aí a gente agora copia aqui para cima. Ok, pessoal? A gente já aplicou agora, né, a operação de mesclagem, essa sublista já está ordenada. Então, subo na árvore de recursão e agora, então, eu vejo que eu tinha feito a divisão dessas duas sublistas aqui. Então, qual é a ideia? Eu tenho que mesclar essas duas sublistas em uma só. E aí, posiciono agora o I no início dessa sublista e o J no início dessa sublista. Ok? Vou agora perguntar: o elemento que está na posição I é menor do que o elemento que está na posição J? É. Então, eu pego quem está em I e boto na minha lista auxiliar. Avanço I. Pergunto novamente: o elemento que está na posição I é menor que o elemento que está na posição J? Não é. Então, eu pego de J e coloco na minha lista auxiliar. Avanço J. O elemento que está na posição I é menor que o elemento que está na posição J? É. Então, eu pego de I e coloco na minha lista auxiliar. E avanço I. I já chegou ao final da sua sublista. Não há mais elementos. Então, basta agora eu ir pegando os elementos que estão sendo percorridos por J e acrescentar na lista auxiliar. Então, pego esse, avanço J. Não há mais elementos em J, então eu terminei minha operação de mesclagem. Então, eu venho para cá. Ok, essa lista agora já não está mais dividida. Eu copio agora para a posição original esses elementos aqui. Ok, agora eu já tenho esses elementos divididos. E eu sei que eles estão divididos, não, ordenados. Eu sei que essa sublista aqui está ordenada. Ok, subo na árvore de recursão. Agora, estou aí no primeiro patamar e olho para agora essa sublista da esquerda. E olhando para ela, eu tenho que achar o elemento central. Então, aqui eu tenho a posição 5 e aqui eu tenho a posição... Não, perdão. Aqui eu tenho a posição 4 e aqui eu tenho a posição 6. Então, posição 4, posição 6. Então, 4 mais 6, 10. Divido 10 por 2, eu vou achar 5. Então, a posição 5 é o meu elemento central. Achei meu elemento central. Agora, o que eu faço? Divido, aplico recursivamente nessa sublista e nessa merge sort. Então, na verdade, eu estou aqui dividindo a minha sublista em duas. Então, agora eu tenho essa e tenho essa. Vou aplicar um merge sort recursivamente nessa aqui. E aí, eu já vou olhar, e vou aplicar a mesma estratégia para achar o elemento central. Então, aqui eu estou na posição 4, posição 5, 5 mais 4, 9, 9 dividido por 2, 4. Então, a quarta posição, desconsidero a parte decimal, eu tenho 4. E aí, eu então tenho o meu elemento central, e vou aplicar agora recursivamente nessa e nessa lista. Então, eu tenho que dividir em duas sublistas para aplicar o algoritmo em cada uma. E aí, então,
eu aplico merge sort nessa, só que essa já é uma lista elementar, ela só tem um elemento, é uma lista unitária, então na verdade ela já está ordenada. Subo na árvore de recursão, vou olhar para essa lista aqui, e aí eu observo que ela também é uma lista unitária, então ela já está ordenada. Então vou subir e aí eu agora tenho que mesclar essas duas listas. E aí o que eu faço? Posiciono o meu índice I aqui e o meu índice J aqui e pergunto, I é menor do que J? Né? O elemento que está em I é menor do que J? Sim, então eu passo ele para a minha lista auxiliar. Avanço I e já chegou ao final da sua sublista. Agora basta eu ir acrescentando os elementos que vão ser percorridos por J. Então eu pego aqui o elemento que está em J, jogo na lista auxiliar, avanço J, J também já chegou ao final, então eu terminei essa operação de mesclagem. Já concluí, e a ideia agora é que essas sublistas não estão mais divididas, eu copio agora para as posições originais dela. Ok, então agora essa sublista está ordenada. Subo na árvore de recursão, vou olhar para essa sublista aqui. E ao olhar para essa sublista, eu verifico que é uma sublista unitária e por isso ela já está ordenada. Então, novamente, eu vou agora mesclar essa sublista com essa, subindo na árvore de recursão. Então, eu coloco o índice I no início dessa sublista e o índice J no início dessa sublista. E aí, o que eu faço? Eu pergunto, I, o elemento que está na posição I é menor que o elemento que está na posição J? Sim. Então, eu pego o elemento que está em I e boto aqui na minha lista auxiliar, avanço I. Pergunto novamente, o elemento que está na posição I é menor que o elemento que está na posição J? Não é. Então, eu pego o elemento que está em J e coloco na minha lista auxiliar, avanço J, J já chegou ao final da sua sublista, então basta eu pegar os elementos que estão em I e ir acrescentando eles, os elementos que estão sendo percorridos por I, acrescentando eles na minha lista auxiliar. Então eu pego aqui e coloco ele na minha lista auxiliar. E aí eu terminei, como I e J chegaram às suas posições finais agora, assim que eu avancei e não tem mais elementos, eu terminei essa operação de mesclagem e ordenação e agora eu copio os valores para a minha lista original. Então agora eu sei que essa sublista está ordenada e essa sublista está ordenada. Subo na árvore de recursão, restou agora mesclar essa sublista com essa. A gente tem uma divisão só, reparem que a gente só tem essa divisão aqui, então é a última mesclagem que a gente vai fazer. E a gente posiciona então o nosso I no início dessa sublista e o nosso J no início dessa sublista. E aí, a gente pergunta, o elemento que está aqui na posição I é menor que o elemento que está na posição J? Não é. E como não é menor, a gente pega então o de J e coloca na nossa lista auxiliar. Avançamos J. O elemento que está em I é menor que o elemento que está na posição J? É. Então eu pego de I e coloco na minha lista auxiliar. Avanço I. O elemento que está na posição I é menor que o elemento que está na posição J? É. Não é. Perdão, não é. Então, eu pego o de J e coloco na minha lista auxiliar. Ok, avanço J. O elemento que está na posição I é menor que o elemento que está na posição J? Não é. Então, eu pego o elemento que está em J e coloco aqui. Avanço J, J já chegou ao final da sua sublista. Basta agora, então, a gente ir adicionando os elementos que estão sendo percorridos por I. Então, pego o elemento que está na posição I,
coloco na sublista, avanço I, coloco o elemento na sublista, avanço I, coloco o elemento na sublista. E aí, I vai avançar mais uma vez, I já chegou ao final da sua sublista, então a gente terminou, né, essa operação de mesclagem, porque I e J já chegaram ao final, e aí, né, a gente agora copia os valores para a nossa lista original. Copiando. E, como já não há mais nenhuma sublista para a gente aplicar o merge sort, a gente sabe que a nossa lista agora está completamente ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, pessoal? Esse é o algoritmo de ordenação merge sort, é assim que ele funciona. Tá? Logo de cara dá para a gente ver que o funcionamento dele é bem mais complexo que os dos outros que a gente viu, mas ele é o mais rápido, né, em termos de execução computacional. Tá? A desvantagem dele é justamente eu ter que ter essa lista auxiliar que tem o mesmo tamanho, tem que ter um tamanho igual à minha lista. Então a gente sempre tem que ter o dobro de tamanho disponível em memória. Tá? Mas a dinâmica de funcionamento, né, é bem mais rápida com relação aos demais. E agora que a gente já entendeu, né, como que o algoritmo merge sort funciona, chegou a hora da gente estudar a implementação computacional dele. Lembrando, como eu já falei no início da aula, é uma implementação mais complicada, requer aí a atenção de vocês, então prestem bastante atenção, né? Se precisarem, pausem o vídeo para entender o que está acontecendo ali e reproduzam aí, né, em tempo real no computador de vocês. É muito importante para que vocês entendam a dinâmica de funcionamento da implementação. Ok, galera? Então vamos agora ver como que a gente faz a implementação desse algoritmo. Bom, pessoal, vamos agora então ver aí o algoritmo de ordenação merge sort, né, como fica a implementação desse algoritmo. Então vamos criar aqui uma função, um procedimento chamado merge sort, e aqui eu recebo a minha lista, né? E aí eu recebo também, lembrando, é uma lista aí na forma de vetor, porque a grande maioria, né, dos arranjos de dados a gente encontra nesse formato, então a gente está usando ele aqui. Vamos declarar aqui também receber o início e a posição final. Então a gente vai receber o range de elementos dessa forma, recebendo a posição do início e a posição do final, para a gente poder trabalhar com essa função recursivamente. E agora eu vou primeiro calcular a posição central, tá? Lembra que a gente usa a posição central para dividir, né, em duas sublistas, e aí a gente precisa saber qual é essa posição. E aí, para a gente calcular, eu uso o início mais o fim dividido por 2. Eu vou também colocar aí o meu I, né, aquele meu índice I que a gente já conhece, vou posicionar ele no início, tá, da minha lista. E vou posicionar o meu J, tá, na posição central mais 1. O que eu estou fazendo aqui, galera? Vocês lembram daquele algoritmo que a gente vai perguntando, né, se o I ele é menor que o J, e quem for menor é que vai lá para a lista auxiliar, né, para a próxima posição da lista auxiliar. Então, aqui a gente está fazendo isso, a gente vai dividir, né, a gente sabe que a gente divide em duas sublistas, então uma é do centro, né, da posição central para trás, ou seja, do início até a posição central, e a outra é da posição central até o final. Então, a gente começa o I porque a gente justamente vai do início até a posição central. E o J ele começa da posição central e ele vai até o final. Porque eu sei que, né, ou o I ou o J vão ser os menores, né, depois, já que eu tenho aí duas sublistas ordenadas. Então,
essa é a ideia de posicionar esses caras aí nessas posições, que eu vou do início até o centro e depois eu vou do centro até o final, né? E aí eu vou comparando elemento a elemento para colocando lá na minha lista auxiliar de forma ordenada, né? Usando aquela mesclagem. Vou precisar também de um índice para percorrer aí a minha lista auxiliar, tá? Então vou colocar o K e já inicializar ele com 0. E vou precisar também da lista auxiliar, né? Então eu preciso também de uma lista auxiliar que tenha o mesmo tamanho da minha lista atual. E para saber o tamanho da minha lista atual, pego minha posição final, subtraio a minha posição inicial dela e somo 1. Né? Porque a gente tem o 0, a gente precisa compensar a posição 0. Então eu somo 1 para fazer essa compensação. E aqui eu tenho, vamos colocar a lista aux, que aí a gente sabe que é uma lista auxiliar. Beleza? Então a gente já posicionou, né, achamos nossa posição central, posicionamos aí o I e o J para poder fazer as comparações. E agora eu vou colocar a minha condição de parada, que é enquanto né, o meu início for menor do que o fim, eu vou fazer a operação. Agora, a partir do momento que eu tiver uma lista unitária, ou seja, início e fim são iguais, isso quer dizer que se início e fim são iguais, eu tenho uma lista com um elemento só, que ela começa naquele elemento e termina naquele elemento. Então, quando eu tenho uma lista unitária, se vocês se lembram da nossa explicação que a gente viu há pouco, uma lista unitária no merge sort, a gente já declara ela como ordenada e não faz nada, ela já está ordenada. Então, ali é a nossa condição de parada. E a partir dali que a gente volta e vai fazendo as mesclagens. Beleza? Então, aqui está a nossa condição de parada, tá? Se o início ele for igual ao fim, fim de papo, né? Mas, quanto ele for menor que o fim, eu vou executar o algoritmo dividindo em sublistas. E, como eu mencionei para vocês, o algoritmo merge sort, ele é um algoritmo que faz as divisões em sublistas no início, né, galera? Então, diferente lá do quicksort, que a gente fazia as operações de troca primeiro, depois dividir em sublista, fazia troca. Aqui não, aqui a gente vai dividir tudo em sublistas até chegar em listas elementares unitárias, até atingir a nossa condição de parada, e depois que a gente atingir a nossa condição de parada, a gente então vai fazendo as mesclagens, né, e ordenando os elementos. Então, a gente vai fazer as chamadas recursivas antes de fazer aí as mesclagens ordenando. Então, primeiro eu vou ter que dividir em duas sublistas e chamar o merge sort recursivamente para uma e para outra. Então, eu vou chamar o merge sort aqui para a sublista que vai do início até o centro, tá? Então, de início até o pos, e vou chamar o merge sort também para a sublista que vai do pos mais 1, ou seja, da posição central mais 1, até o fim. Então, eu dividi em duas sublistas, aplico o merge sort nessa aqui, que vai do início até a posição central, e aí eu estou embarcando, inclusive, o elemento central nesse cara aqui. Aqui eu já não estou embarcando o elemento central, porque senão ficaria duplicado, ó. Então, eu tiro ele, botando mais 1, eu estou dizendo, é uma posição depois do elemento central. Então, ele só fica embarcado em um lado, né? Se botar os dois vai dar erro. Então, a gente coloca aqui o mais 1 e vai até o fim. E aí eu aplico nessa sublista e nessa. Ok? Até eu chegar em unidades elementares e depois eu começo a mesclagem. E, uma vez que eu cheguei em unidades elementares e tal, isso aqui já foi feito, eu vou começar a operação de mesclagem. E aí, qual a ideia? Eu tenho um I, né? A gente lembra que a partir de agora, a gente chegou em unidades elementares, depois a gente vai ter com 2 elementos e assim sucessivamente. Então, a gente sabe que a partir desse momento eu vou estar trabalhando aí com a mesclagem entre duas listas que já estão ordenadas, mesmo que elas sejam unitárias, não tem problema nenhum. A gente está trabalhando com duas listas que são ordenadas. Então, eu lembro que aqui em cima eu posicionei o meu I, tá, no início. Isso quer dizer o seguinte, eu posicionei meu I no começo da minha sublista inicial. Vamos colocar à esquerda, por exemplo. E o J eu posicionei ele no início da minha sublista à direita. Ou seja,
a sublista à esquerda ela começa lá na posição inicial e a sublista à direita ela começa depois do pivô. Aqui não é pivô, né? Aqui é o centro, depois da posição central. Então essa é a ideia. E aí o que acontece, gente? Enquanto I for menor ou igual a pos, ou seja, enquanto I não chegou ao centro ainda, ele não percorreu todos os elementos a chegar no centro, ou J não percorreu todos os elementos até chegar no final, e aí o que eu estou querendo dizer? Enquanto I não chegar ao final da sua sublista, ou J não chegar ao final da sua sublista, eu vou fazer o que está aqui. Eu só paro esse loop quando os dois chegarem ao final das suas sublistas e eu não tiver mais elementos para botar lá na minha lista auxiliar. Então essa é que é a ideia aqui. E aí, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que tratar aqueles casos em que ficou apenas sobrando elementos. Lembra quando eu vou percorrendo I, aí eu termino, todos os elementos de I terminam, né? Eu botei todo mundo na lista auxiliar já, só que ainda tem elementos de J para eu colocar lá. Então, aí nesse caso a gente não precisa perguntar nada, a gente só vai colocando os elementos de J, até terminar, porque a gente sabe que todos eles são maiores. Então, quando a gente primeiro tem que tratar essa situação, que é quando um deles já encerrou. Então, vamos ver quando I já se encerrou. Então, se I for maior que pos, quer dizer que I já terminou. Ele já chegou ao final, todos os elementos que ele tinha para percorrer já acabaram. E aí, nesse caso, falta, então, eu inserir os elementos que são percorridos por J. Então, o que eu faço? Eu pego a minha lista auxiliar na posição K, tá? E faço ela igual à posição J. E aí, faço aqui, ó, J mais, incremento J. Então, eu vou fazer isso, né? Esse loop vai rodar aí várias vezes, e eu vou inserindo os J's, né? Os elementos que J está percorrendo que faltam até completar, né? Até passar todos os elementos. Ok? Então, se caso I já tenha chegado ao final da sua sublista, eu só vou acrescentando J. É isso que esse bloquinho de código vai fazer. Agora, caso, tá? Else if, né? Caso seja o J que tenha chegado ao seu final, mas I não chegou, e como que você sabe que J chegou ao final e I não chegou? Porque se os dois chegarem ao final, ó, eu paro esse loop aqui. Então, aqui é um ou. Né? Se apenas um tiver chegado, eu continuo o loop. Agora, se os dois chegarem, eu paro. Então, essa aqui é a ideia. Então, eu sei que um ainda não chegou. Então, se o J já chegou ao final da sublista dele, resta eu ir acrescentando os elementos de I que faltam. J já passou todos os elementos dele lá para a lista auxiliar, ficou elemento em I. Então, basta eu ir acrescentando os elementos de I, e aí, que são percorridos por I. Então, eu vou lá, minha lista auxiliar, na posição K, que é o índice que a gente usou, que a gente criou aqui para essa lista, e coloco o elemento que está na posição I. Então, nesse bloco de código aqui é isso que eu vou fazer. E aí, incremento I naturalmente. Tem que andar com ele, vou inserir o próximo, vou dar essa rodada no loop, vou inserir o próximo, até acabar os elementos que estão sendo percorridos por I, e aí eu vou chegar também com I ao meu final, e aí eu termino o meu loop, termino a minha mesclagem. Beleza? Então essas são aí as duas situações onde um já terminou, um dos meus índices já terminou de passar os elementos para a lista auxiliar. Agora, a gente vai checar aquela situação onde nenhum dos dois chegou ao seu final ainda. Ou seja, a gente ainda tem I e J com elementos a serem comparados. E aí, o que eu vou fazer? Fazer um if, perguntando se lista na posição I, ou seja, se I, se lista na posição I é menor do que lista na posição J, ou seja, se o elemento que está sendo marcado por I for menor que o elemento que estiver sendo marcado por J, então quer dizer que I é o menor. Dentre os dois, dentre I e J, é o elemento que está ali no I que é o menor. E aí é ele que vai para a lista auxiliar primeiro. Então, lista auxiliar na posição K é igual a lista na posição I. Então, se I é o menor,
né, para a gente ordenar, ele entra primeiro. E aí eu incremento o I. Ok? Agora tem a situação onde o I não é o menor, né? Aí a gente pode ter que o J seja o menor. E aí quando o J é o menor, basta a gente colocar um else aqui, né? Se J é o menor, então eu vou colocar o elemento que está em J lá na minha lista auxiliar primeiro, né? Então, lista na posição J, que vai primeiro, e J++. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente faz todo aquele algoritmo, tá? Dentro desse while aqui, a gente faz aquele algoritmo de mesclagem. Tá? A gente vai comparar I é menor do que J, então vai o elemento I para a lista auxiliar. Ah, não, J que é o menor, então J que vai. Depois eu pergunto de novo, avanço J, né? I é menor que J? Então passo ele para a lista auxiliar e avanço I. Vou perguntando até um deles acabar, e aí quando um deles acaba, a gente vem para esses bloquinhos aqui, né? Que aí eu só, foi o I que acabou, então só vou passando os J's que sobraram, né? Os elementos lá que são percorridos por J. Foi o J que acabou, então só vou colocando ali os elementos que estão ali percorridos por I que sobraram. Então vou acrescentando todos eles um atrás do outro. Beleza? E aqui a gente faz as comparações. E aí no final a gente dá um K++, porque isso aqui vai, a cada rodada desse loop, um elemento vai para a minha lista auxiliar. Tá? Porque ela só vai entrar em um desses blocos, né? Você pode estar pensando, estou usando o K tantas vezes sem incrementar ele. Claro, porque a gente só entra em um desses blocos aqui. Ou a gente entra aqui, ou a gente entra aqui, ou aqui, ou aqui. Então, na verdade, a gente só está colocando um elemento na lista auxiliar a cada rodada desse loop. Tá? E aí só no final que a gente anda com K. Agora, I e J, né, eles podem andar ou não, por isso que eles estão aqui dentro do if. Ó. Às vezes é J que vai andar, às vezes é só I. Né? Então, essa é que é a ideia. Beleza? Então, a partir desse momento, galera, a gente fez a mesclagem, tá? das nossas duas sublistas. Né? E aí elas agora já estão mescladas e ordenadas. O último passo, né, elas estão mescladas e ordenadas, mas na lista auxiliar. A gente mesclou as duas na lista auxiliar. E aí agora o último passo é copiar esses caras da lista auxiliar para a nossa lista, né? Para a nossa lista original, sublista original, né? Enfim, depende de onde a gente está. A gente vai trabalhar com várias sublistas primeiro até chegar na lista final. Então, vou inicializar aqui K com 0, tá? E vou fazer um for. Nesse for, eu vou colocar o meu I valendo o INI, o início da minha sublista, e enquanto esse I for menor ou igual ao meu fim, ou seja, eu vou percorrer do início da minha sublista até o final dele e vou incrementando o I. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar, simplesmente isso. Vou pegar a lista na posição I é igual à lista auxiliar na posição K, que é o contador da minha lista auxiliar. Acabou, vou copiar da lista auxiliar para a minha lista original. E aí eu tenho que dar o K++, obviamente. Né? E aí no final, os elementos que foram mesclados lá na lista auxiliar já vão estar copiados para a minha lista original. Ok, galera? Então, aí na próxima rodada, né, isso aqui vai acontecer e tal. E aí eu vou subir, né, na árvore de recursão, que aqui a gente fez várias subdivisões, e vou mesclando, até a gente chegar em duas sublistas apenas, que a gente vai também aplicar a operação de mescla, e vai ordenando, né, com a operação de mesclagem, e vai chegar na nossa lista final. Ok, pessoal? Então essa é a implementação do algoritmo merge-sort. Beleza? Então, vamos agora fazer um teste com ela. Vou incluir aqui stdio para a gente poder fazer esse teste. Tá? Vou aqui embaixo fazer um teste de sintaxe primeiro, só para ver se está tudo certo, antes da gente escrever o nosso código de teste aqui. Tudo certinho, beleza. E agora vamos criar aí uma lista, né, desordenada.
5, 10, 2, 1, menos 9, menos 7, 78, 33, 34, enfim. Criamos aí, agora vamos aplicar o merge sort para ordenar essa lista aqui. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos que a gente tem, então a gente vai de 0 a 7. Então a gente aplica aqui o merge sort na lista, a gente começa do 0 e vai até o 7, tá? Porque temos 8 elementos. E para a gente ver se ordenou realmente, a gente faz um laço de repetição for enquanto i for menor do que 8 i mais mais. E a gente imprime, tá, o resultado aqui, ó, %d, e a gente imprime lista na posição i para a gente ver se o merge sort realmente ordenou, se a nossa implementação está correta. Beleza, vamos testar aqui agora. Olha aí, ó, vou colocar aqui do lado e a gente pode ver que realmente funcionou. Ó. O menos 9 é o menor, depois vem o menos 7, depois vem 1, 2, 5, 10, 34 e 78. Então, realmente, o nosso merge sort funciona e ele faz a ordenação da lista. Ok, pessoal? Então, essa é a implementação aí do algoritmo merge sort. Bom, galera, e antes da gente encerrar, né, eu vou agora mostrar para vocês uma forma interessante da gente colocar esses algoritmos em uso aí nos nossos programas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma biblioteca, eu criei um arquivo chamado ordenação.h, e eu crio uma biblioteca e coloco meus algoritmos de ordenação nela. Então, vou criar aqui, ó, if ndef ordenação define ordenação endif. E aí o que eu faço? Eu pego meus algoritmos, tá? Vou pegar aqui o meu bubble sort, recortar, boto aqui na minha biblioteca. Vou pegar o meu quick sort e botar aqui na minha biblioteca. Eu vou pegar o meu merge sort e botar aqui na minha biblioteca. Então, pessoal, agora eu tenho uma biblioteca aí com 3 algoritmos de ordenação. Ó. Tá? O merge sort, o quick sort e o bubble sort. Eu posso salvar essa biblioteca. E agora, sempre que eu quiser, só preciso incluir aqui que eu estou usando a biblioteca trocar também. Então, vou incluir aqui o trocar.h. E eu já tenho agora a minha biblioteca de ordenação pronta. Então, agora, vamos usar esse arquivo aqui do merge sort mesmo. Ó. Basta eu vir aqui, include ordenação.h. Salvei, ó, vou executar. E ó, ele executou o merge sort, ele pegou o merge sort da minha biblioteca. Então, eu tenho um programinha separado e usei a minha biblioteca. Se eu quiser usar em vários programas, eu não preciso ficar repetindo o código, basta eu usar um include e incluir a biblioteca. E ao passo que eu poderia facilmente botar aqui, sei lá, quick sort, por exemplo. Quero usar aqui o quick sort. Executo. E ele vai usar o quick sort. Ó. Ele vai ordenar pelo quick sort. Posso chamar qualquer método da minha biblioteca. O bubble sort agora. Executo. Escrevi errado. Só conferir aqui. O bubble sort ele tem uma interface diferente. Foi isso que eu pequei aqui. O bubble sort ele não recebe início e fim. Ele recebe, na verdade, o tamanho. Então, vamos colocar 8 aqui no bubble sort que ele vai funcionar. Olha lá, ó, ele ordena via bubble sort. Beleza, galera?
Então, trabalhando com essa biblioteca separada, né, você pode criar o seu programinha. Às vezes vai ser um programa que não tem nada a ver com ordenação, mas você vai precisar usar uma ordenação, vai precisar ordenar alguma coisa. E aí você só inclui a sua biblioteca aqui e usa ela. Precisou usar em outro? Só inclui ela, não precisa alterar mais nada. Ok, galera? Então é uma forma aí de deixar o seu código mais organizado, mais reutilizável. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todos os aspectos aí por trás do funcionamento do algoritmo Merge Sort, tenham entendido aí toda a dinâmica, tudo que ele faz para ordenar os elementos de uma lista e tenho compreendido também como que a gente faz a implementação dele. Revisem esse vídeo mais de uma vez se for necessário. Reproduzam aí no computador de vocês, apliquem esse algoritmo, né? Implementem ele para trabalhar aí com outros tipos de dados, para que vocês possam aí, expandir o conhecimento de vocês e exercitar bem, a implementação desse algoritmo. Um forte abraço a todos e até a próxima.